Vou falar sobre o transtorno por uso de álcool. O alcoolismo, também conhecido desse nome, mas é um quadro muito prevalente, e que tem consequências mundialmente muito grandes. Os estudos do Global Burden of Diseases, onde todas as doenças são calculadas com relação ao impacto, no dailies, o quanto de vida, de qualidade de vida, ou vida vivida sem qualidade, o impacto que isso tem na vida das pessoas. O alcoolismo está entre as 10 condições que mais causam prejuízo socialmente em indivíduos adultos. Nos países desenvolvidos, o alcoolismo está em segundo lugar, no impacto nessa população de 15 a 44 anos, se perdendo apenas para a depressão. As 3 condições que mais causam problemas de perda de qualidade de vida são psiquiátricas. No Brasil, o alcoolismo é um problema de saúde pública muito grave. As pessoas estão bebendo cada vez mais cedo, se inicia o uso de álcool com 13 anos, e nos últimos anos aumentou a proporção de pessoas entre 12 a 17 anos que são consumidores de bebidas alcoólicas. Mais da metade dos jovens já usam bebida alcoólica no Brasil. As meninas têm dependência, que já alcançou os meninos. Antes havia essa diferença de gênero, hoje já também não existe, é uma piora. Um beber em grandes quantidades, que nós chamamos em binges, você passa uma semana sem beber nada, mas bebe muito no fim de semana, nas sextas, sábados. 18% dos jovens bebem dessa forma pesada, que significa mais de 5 doses numa mesma situação. Mais da metade das pessoas no Brasil, 52% delas, já bebem, de uma maneira ou de outra tem contato com a bebida. 48% das pessoas se declaram abstêmias. 3% das pessoas têm um beber nocivo, como eu falei, na forma de binge, por exemplo, ou beber em situações de perigo. E 9% dos brasileiros têm dependência ao álcool. Então, 12% das pessoas têm problemas com o álcool no nosso país, e que é um problema muito sério, por isso que eu digo que é um problema de saúde pública. E sociedades que são mais intolerantes, que pregam a abstinência por razões às vezes religiosas, isso vai levar a incidência menor de dependência ao álcool. Ou situações ao contrário, com muita permissividade, muita oferta, vai ter influência direta no consumo do álcool. Então, nossa sociedade é uma sociedade muito permissiva, e a facilidade de compra é muito grande. Você pode comprar álcool em qualquer lugar, e muitas vezes a gente sabe que mesmo para menores. Então, a falta de uma política pública adequada, essa questão do consumo familiar de álcool, histórias de alcoolismo na família, são questões que fazem com que no Brasil tenha esse problema com o alcoolismo. O alcoolismo é uma doença também complexa. Se sabe que existe um fator genético que vai fazer com que esses indivíduos que têm essa carga genética tenham talvez uma maior tolerância ao álcool, de maneira que eles acabam bebendo mais do que as outras pessoas sem passar mal. E com isso aumenta a chance desse indivíduo se tornar dependente. Então, o alcoolismo tem um componente genético, mas o componente ambiental é, claro, muito importante, A pessoa precisa beber para se tornar alcoólico e ter uma condição, uma sociedade, uma cultura onde aquilo favoreça esse uso continuado e pesado. Quais seriam, as questões que a gente deve pensar com relação ao álcool? Então, o álcool na realidade, a prioridade que deveria ser dado aos transtornos de substâncias. É mais prejudicial em termos populacionais e de comunidade do que o crack ou a heroína, e a maconha. O risco de doença
e de prejuízos à sociedade nas suas várias formas, acidentes, é muito maior com relação ao álcool do que essas outras drogas. Contudo, o álcool a gente tem uma tolerância muito grande com relação ao consumo dessa substância, né? Segundo as pessoas, pesquisas feitas em outros países mostram que as pessoas entendem que as doenças mentais são causadas por circunstâncias estressantes de vida. Essa é a causa que as pessoas entendem como a causa da doença mental. A segunda causa seria, para o álcool, a forma como a pessoa foi criada. Eles acreditam que as pessoas que têm problemas com alcoolismo têm um problema de criação, de família. Já a população entende que quem tem problema de esquizofrenia ou de depressão, que isso seria um desequilíbrio químico do cérebro. Já o usuário de cocaína é um problema de caráter. Então, dentro do imaginário popular, o alcoolismo tem a ver com educação, né? Enquanto que as doenças de esquizofrenia e depressão são problemas químicos cerebrais. Então, entendem que o problema do alcoolismo não é uma doença mental, mas a maior parte das pessoas entrevistadas nessa pesquisa, que foi feita no início da década passada, mostrava que achava que a maior parte das pessoas não tem um problema mental, é um problema de criação, de psicológico, tem relações com a violência e alguma questão de fuga que o indivíduo teria para problemas que ele tem. Isso se repete no Brasil, né? Um estudo feito pelo Peluso, aqui do HC, mostrou que com relação ao alcoolismo tem a ver com uma ideia negativa, que isso faz com que as pessoas se afastem dessas pessoas e acham que essas pessoas que bebem podem cometer atos violentos. Então, existe um preconceito, né, popular na maneira como as pessoas veem o alcoolismo. Então, o alcoolismo não é uma doença, as pessoas são violentas e a gente tem que se afastar dessas pessoas. Na realidade, o alcoolismo, né, a síndrome de dependência, o álcool, o transtorno por uso de álcool, é um quadro psiquiátrico, né? Então, existe um espectro, né, muitas pessoas, então mais da metade da população brasileira faz uso de álcool. A maior parte dessas pessoas usa de uma maneira social, em doses não elevadas, ocasionalmente, socialmente. 3% tem um beber nocivo e 9% tem dependência, né? Então, o diagnóstico é feito de acordo com os sintomas que esses indivíduos têm. Por exemplo, o DSM-5, né, cita uma lista de 11 sintomas que estão relacionados ao quadro por transtorno de uso de substâncias. Um indivíduo que tem 2 ou 3 sintomas dessa lista teria um diagnóstico de transtorno de uso de álcool, lógico que você fazendo uma adaptação desses sintomas dentro do contexto do paciente. Esses sintomas são o fracasso em cumprir obrigações importantes relativas ao trabalho, estudo, à família, o uso do álcool em situações em que tem o risco, por exemplo, de dirigindo ou trabalhando com máquinas que tenha que ter uma atenção, a necessidade de usar, né, aquela aflição, a fissura pelo uso do álcool, continuar usando apesar de problemas de relacionamento, familiares, uma tolerância, né? O indivíduo precisa cada vez beber mais para ter os mesmos efeitos. Sintomas de abstinência, quando ele deixa de beber, né? Então começa a ter sintomas de abstinência. Uso em quantidades maiores do que planejadas ou por tempo maior do que planejado. Então o indivíduo falou, não, vou só beber algumas doses e acaba bebendo uma garrafa ou mais de bebida. Um desejo persistente de beber, esse pensamento fixo e um tempo muito sem sucesso em parar. A pessoa quer parar, mas não consegue controlar, né? Passa muito tempo pensando em como vai usar, quando vai comprar, e tem muito tempo também para se recuperar dos efeitos no dia seguinte do um exagero do álcool.
a pessoa começa a abandonar as atividades de trabalho, de prazer, sociais, para beber, né? E o uso, apesar de problemas físicos, clínicos ou psicológicos que impediriam que esse indivíduo tenha que continuasse a beber. Então, a gravidade vai ser pelo um número maior de sintomas, né? Então, como eu falei, de 2 a 3 sintomas dessa lista de 11 levam a uma dependência leve, 4 a 5 uma moderada e mais do que 6 uma dependência grave. O uso nocivo, né, segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde, a CID-10, é um padrão de uso que causa prejuízo à saúde. Esse prejuízo pode ser físico ou mental, e o diagnóstico é que o prejuízo real tenha sido causado à saúde mental ou física dessa pessoa. Então, é um uso que causa prejuízo. E não existe nenhum outro diagnóstico, né, de síndrome de dependência ou de substância para a mesma classe. A CID-10, para o critério esse que eu acabei de falar, que é de uso nocivo, mas também tem os critérios de dependência ao álcool, que seria a presença de 3 ou mais sintomas de uma lista de 6, que é a tolerância, a abstinência, perda do controle para o início, término ou nível de uso, né? O indivíduo não consegue deixar de não beber, não consegue parar de beber, não consegue beber a quantidade que ele estipula antes. E o abandono das atividades prazerosas, né, e tempo muito grande perdendo atrás da bebida ou se recuperando do uso da bebida. Continuar usando, apesar dos efeitos negativos, físicos e psicológicos, e aquela compulsão e o craving, a fissura pelo uso do álcool. A CID-10 vai ter as classificações com relação à intoxicação aguda, uso nocivo, abstinência, delírio e alguns quadros psiquiátricos associados ao uso de álcool. Então você pode ter quadros psicóticos, quadros de amnésia, quadros de demenciais, né, causados pelo álcool. Existem alguns instrumentos para triagem que você pode usar, usando em certas escalas. Um mais conhecido se chama CAGE, que tem a ver com a sigla em inglês das palavras cessar, ser criticado por alguém que está bebendo demais, ter culpa por estar bebendo demais, guilty, e sintomas de abstinência, early symptoms, né? Então é aplicado, são 4 perguntas. É muito fácil de ser feito esse uso, né? Então, cut down, do C, né? Alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade ou parar de beber. A, de Kate. Annoyed, as pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de beber. G, de guilty, o senhor se sente culpado pela maneira como costuma beber. E E, de eye-opening, né? Que costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo, a ressaca. O alcoolismo ele não surge de uma hora para outra, né? Então a pessoa vai bebendo durante anos, né? E essa resiliência de cada um é diferente, e ele vai aos poucos se estabelecendo, entrando nesse indivíduo. As pessoas próximas começam então a detectar, há uma queda da produtividade, faltas, irritabilidade, mau humor, começam a ter alterações físicas, né? O indivíduo fica com uma coloração rosa, tem um eritema palmar, uma hepatomegalia não dolorosa, né? O chamado fígado gorduroso, começa a ter alterações da memória, algumas quedas em casas, infecções respiratórias repetidas, problemas de dirigir embriagado, e progressivamente piorando com o problema hepático, icterícia, uma ascite, uma ginecomastia e contraturas tendinosas, como as contraturas de Dupuytren. Existem uma série de quadros, né? Então se você passar por toda a clínica médica e a cirúrgica, você vai ver vários quadros, né, gastrointestinais, como sangramento esofagiano, as fissuras e rupturas de malorivais, gastrites, síndrome de má absorção, doenças hepáticas, pancreatite, deficiências nutricionais relacionadas à vitaminose B, desnutrição, alterações neuropsiquiátricas como a síndrome de Wernicke-Korsakoff, atrofia cortical ventricular, demência induzida pelo álcool, miopatias, quadros depressivos, sistema endócrino, você vai ver atrofias testiculares, aumento dos níveis de estrogênio.
E na abstinência ao álcool, você tem uma série de complicações, né, que você vai ter, como a convulsão, né, uma crise generalizada, alucinoses, você pode ter pneumonias, tuberculose, alterações na cavidade oral, como um aumento, lesões cancerígenas, esofagianas, intestino grosso, no pâncreas. Então você pode ter um aumento da incidência de câncer na boca, na língua, no esôfago, no intestino grosso, no fígado e no pâncreas. E fora os riscos de acidentes de carro, de violência doméstica, desemprego, divórcio e separações. Então o álcool é uma patologia, por isso que ela tem um burden muito elevado, porque ele afeta as pessoas de uma maneira muito ampla. Quando a pessoa começa a beber, né, e se torna dependente, a maior parte continuará dependente se não for feito nenhum tipo de tratamento. 2 a 3% vai conseguir sozinho ficar abstinente. Então implica que um diagnóstico de alcoolismo é necessário o tratamento desses indivíduos. Quando ele para de uma maneira abrupta, muitos vão ter uma síndrome de abstinência. A mais comum é uma síndrome de abstinência não complicada, que se inicia em torno de 12 a 18 horas após a parada ou a diminuição do nível de ingesta. O pico dos sintomas é em torno de 24 horas, 48 horas e remite espontaneamente em 5 a 7 dias. Ele é caracterizado por ansiedade, tremores, náuseas, vômitos, aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial e pode ter complicações como convulsões, que tem início geralmente 7 a 36 horas, o pico é com 24, 48 horas da abstinência. O indivíduo pode ter uma única convulsão ou chegando até ter 6 convulsões, entrar num estado de mal epilético errado. E 5% dos casos vão ter delírio, né? E 1/3 desses indivíduos com delírio tem também convulsão. É um quadro caracterizado por um rebaixamento do nível de consciência, agitação psicomotora e várias alterações da percepção, ilusões, alucinações. Acontece em torno de 2 a 3 dias após a parada e tem uma taxa de mortalidade de 15%. O tratamento da abstinência é feito com benzodiazepínicos, em geral a gente usa o diazepam, via oral, que você vai dando até os sintomas cessarem. E faz uma manutenção e uma redução gradual em 5 a 7 dias. Também é uma conduta necessária a injeção intramuscular de tiamina, e antes de qualquer injeção de glicose, porque ele depleta a tiamina. Então você faz nesses dias de tratamento uma dieta, uma tiamina via oral, na sequência essa uso parenteral, ácido fólico também pelas avitaminoses. E em casos mais graves, onde o indivíduo não consegue ingerir a medicação via oral, você pode usar o diazepam parenteral. Quando existem alucinações e agitação muito grande, após as primeiras injeções, o uso de diazepam, você pode usar um antipsicótico como o haloperidol ou a risperidona. Tratamento ambulatorial é a busca da sobriedade, né, então do indivíduo ficar abstinente, e tratar as comorbidades. 2/3 dos pacientes têm comorbidades, principalmente sintomas depressivos. A gente pode usar como farmacoterapia o naltrexone, que é uma medicação que diminui a fissura e ajuda o indivíduo a controlar essa vontade de beber. É necessário uma entrevista motivacional, o diagnóstico, falar das vantagens em parar, os riscos de continuar bebendo, e os alcoólicos anônimos acabam sendo também uma possibilidade de indicação de tratamento. Então era isso que eu queria falar sobre álcool.